Olá cara aluna, tudo bem? Professor Silvestre na área para falar para vocês sobre estruturas e camadas da Terra. Mais uma aula dessa ciência linda que é a geografia. Bom, para começar a entender a atmosfera. A atmosfera é aquela camada de gases que envolve o planeta Terra. Desde o seu processo de formação, lá 4,6 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta Terra ainda era um embrião, era um protoplaneta, toda a matéria existente no planeta estava misturada numa massa incandescente, plástica, que nós chamávamos de magma. Com o tempo, o processo de resfriamento da Terra gerou também outros fundamentos físicos, que é o fenômeno da decantação, onde determinados elementos mais densos acabam ficando mais em fundo dos recipientes, os mais leves, menos densos, acabam ficando mais sobre a superfície. Assim, deu origem às esferas da Terra, a litosfera, a hidrosfera e a parte mais superficial, que envolve todo o planeta, a chamada atmosfera, a camada de gases do planeta. Essa camada de gases ela é muito importante, pois é dela que nós temos principalmente aquele elemento vital para a reprodução, para a sobrevivência dos seres vivos, o oxigênio, mais precisamente o ar, até porque o ar não é somente oxigênio. A composição do ar ela é feita de uma maneira bem interessante. Se pensarmos que 78% de todo o ar é composto por nitrogênio, seguido de 21% de oxigênio, 1% de gás carbônico e outros gases nobres como hélio, radônio, xenônio, argônio, criptônio. Nós temos então essa principal composição que a atmosfera tem. E é devido a essa estrutura, essa concentração em maior parte um ponto do que outro, é que definem características próprias das camadas, com suas funções específicas e suas características, suas peculiaridades. A começar então por todas essas camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície e é nela que se encontra a biosfera, que é onde os seres vivos acabam sobrevivendo, que é onde existe a relação com as outras esferas da Terra, que é nela em que a temperatura ela vai cair de acordo com o aumento da altitude. Ocorrem nelas os fenômenos meteorológicos, como por exemplo a chuva, a neve, o vento, a neblina. Todos os eventos meteorológicos que nós conhecemos ocorrem exatamente na troposfera. À medida em que se aumenta cerca de 600 metros de altitude, nós vamos ter uma gradativa queda de temperatura. É o gradiente vertical térmico, extremamente importante para o estudo do clima. Assim, nós vamos ter então toda a camada onde nós temos a formação da vida e da concentração maior do oxigênio, justamente nessa área onde vamos ter a presença dos seres vivos. Na região entre a troposfera e a próxima camada, que nós chamamos de estratosfera, nós temos um momento chamado de tropopausa. A região da tropopausa ela é muito importante, pois encontra-se ali um elemento muito importante para a manutenção da vida dentro do planeta, que é a chamada camada de ozônio. A camada de ozônio é aquela camada em que nós temos de proteção para que os raios nocivos à saúde dos seres vivos acabem entrando, que são os raios ultravioletas. Eu costumo chamar de raios ultraviolentos porque ele acaba gerando problemas na pele das pessoas, problemas na vegetação. Então essa radiação acaba sendo bloqueada por essa camada conhecida como camada de ozônio, formada por 3 moléculas de oxigênio, uma composição molecular do oxigênio pouco comum, que acontece, obviamente, nessas áreas e muito importante.
Nessa área da chamada estratosfera, o ar movimenta-se horizontalmente, formando os chamados jatos de ar, a circulação secundária da atmosfera. Assim também nós vamos ter essas áreas onde nós temos a melhor circulação de aeronaves, principalmente aviões de turbojato, onde vão conseguir ter melhor movimento, pois não vai ter nenhum tipo de bloqueio e nenhum fluxo de corrente e temperatura aí que possa atrapalhar o seu caminho. Assim, nessas áreas da estratosfera, nós vamos ter então uma melhor circulação desses aviões a jato. Assim, à medida em que vai aumentando a altitude dentro da estratosfera, a tendência é que a temperatura comece a subir devido à diminuição da concentração de oxigênio e o limite da chamada camada de ozônio. A partir do fim da camada de ozônio, nós vamos ter o fim desse bloqueio. Então, os raios nocivos vão chegar e, consequentemente, a temperatura vai aumentar. Passando, então, às áreas da estratosfera, chegamos na região da mesosfera, a parte do meio da esfera de gases, da atmosfera. Nessa área, o ar vai ter praticamente aí uma rarificação, vai ficar raro, vai ficar rarefeito. Dessa maneira, então, à medida em que a temperatura acaba sendo diminuída, é porque nós vamos ter o aumento dessa altitude. É nela onde nós vamos ter diversos elementos astronômicos que começam a aparecer. É o caso dos raios cósmicos, a queda de meteoritos, onde vai aparecer justamente já o atrito dessas rochas extraterrestres quando acabam adentrando as camadas atmosféricas. Assim, então, na região da mesosfera, nós vamos ter essa diminuição da temperatura à medida em que se aumenta a altitude. Porém, quando chegamos na região da termosfera, e aí o nome já está dizendo termosfera, é uma região onde vai ter a temperatura como principal fator, à medida em que se aumenta a altitude, vai violentamente aumentar a temperatura, podendo chegar até 1000 graus Celsius. Aqui não existe mais nenhum tipo de proteção contra qualquer tipo de radiação que o Sol possa emitir. E diversas outras estrelas possam emitir dos mais confins pontos do universo. Assim, as pessoas, os seres vivos que um dia possam chegar nesse ponto, vão estar expostos a diversos níveis de radiação. É nessas áreas onde nós vamos ter as nuvens de órbita terrestre, é onde nós temos a melhor propagação das ondas de rádio, que é onde nós vamos ter as áreas de transmissão de satélites, por exemplo, vão ficar justamente nessa área da termosfera. Além dessa parte, vamos ter a presença das chamadas nuvens luminescentes, é onde aparece, por exemplo, a chamada aurora boreal ou aurora austral, que é aqueles ventos solares que atingem parte dos polos, seja o Polo Norte ou o Polo Sul, devido ao magnetismo da Terra. Nessas áreas também vamos ter aí o aumento da temperatura e a formação, então, de diversos satélites de comunicação e também de satélites meteorológicos. Chegando a partir de 650 quilômetros, temos os limites, os confins da atmosfera, que já conhecemos como espaço sideral. Já é aí parte do sistema solar, conhecemos como a exosfera, a parte externa dessa camada atmosférica, onde vamos ter aí a presença de foguetes, de naves espaciais e outros tipos de satélites naturais, planetas e diversos outros produtos astronômicos, digamos assim. Basicamente, nós temos aqui as camadas e a estrutura atmosférica. Eu vou sair de cena, você vai dar aquele print, vai tirar aquela foto para que você possa continuar estudando. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!